Você já teve uma crise de fé? A ponto assim de você ler a Bíblia e começar a se questionar se aquilo realmente aconteceu, se aquilo realmente foi possível, ou será que aquilo ali foi um monte de historinhas inventadas? Se você já teve a sua crise de fé, ou está tendo, né, de repente, fica aí que hoje a gente vai ter um papo, assim, uma conversa entre amigos. Oi pessoal, e aí, firme e forte? Gente, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, você que ainda não é inscrito. Quando você se inscreve e ativa o sininho de notificações, todas as vezes que eu mandar um vídeo, você vai ficar sabendo e vai acompanhar, não vai perder nenhum. Me sigam também nas minhas redes sociais, Michele Souza Real. Lá tem bastante coisa interessante, tem fotos diferentes, a gente também consegue ficar mais perto, a gente consegue conversar. Então me siga nas minhas redes sociais, tem muita coisa bacana por lá que eu tenho certeza que você vai gostar também, tá bem? Bom pessoal, e no assunto de hoje eu queria trazer uma conversa com vocês. Uma coisa assim que aconteceu comigo e que o Espírito Santo tem me incomodado para poder compartilhar com vocês. Às vezes a gente fica um pouquinho assim com receio de compartilhar as nossas fraquezas, a gente só quer mostrar assim o lado forte, o lado sensato, e a gente fica às vezes com medo de demonstrar que um dia a gente também já caiu nessa tal crise de fé. E hoje a minha conversa é sobre isso que acontece, é algo assim que não é corriqueiro, todo mundo já teve, nem que fosse ali um momento de uma crise de fé, um momento de dúvida, e não é errado, é do ser humano, e hoje eu quero compartilhar a minha experiência com vocês. Bom pessoal, eu converti em 2011, e quando eu converti, gente, eu fiquei naquele primeiro amor. Então eu queria conhecer a Jesus Cristo, eu queria falar dele, eu queria ter um encontro com ele de novo. Eu aceitei a Jesus Cristo e eu comecei a ler muito a Bíblia. Eu não tinha muito hábito de ler, eu era muito preguiçosa. E eu comecei a ler um pouco mais porque eu queria conhecer esse Deus que tinha me tocado de uma forma assim tão tremenda. Mas depois eu faço um vídeo só do meu testemunho. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ficar interessada e comecei a amar a Bíblia. Eu lia, gente, eu via as histórias e eu ficava encantada. Parece que o Espírito Santo me levava lá, sabe? Por isso que eu tava num filme. Eu lia e conseguia ver tudo que estava acontecendo. Parece que o Espírito Santo me levava a conhecer assim, o profundo daquela escritura. E aí foi passando alguns anos. E eu tive uma grande crise de fé, porque desde a minha adolescência, minha infância, aliás, toda a nossa vida, né? Não só comigo, eu creio que isso acontece com você também, porque quando você conta alguma história pra alguém, quando você fala alguma coisa, quando você fala alguma verdade, a outra pessoa, né, quem tá te escutando, tem mania de falar o quê? Me prova! Né? Se você fala assim, eu vi fulano conversando com ciclano e fulano fez isso. Aí a pessoa vira pra você e fala, me prova que isso aconteceu. E comigo, eu sempre fui muito incentivada a saber o porquê das coisas. E a provar por A mais B que aquilo tinha acontecido. Vocês estão me entendendo? Eu sempre fui muito incentivada a investigar. Se alguém chega em mim e fala uma conversa, eu não vou pela conversa da pessoa, eu vou investigar pra saber se a pessoa tá falando a verdade ou se aquilo é só uma fofoca. E quando eu comecei a ler a Bíblia, esse meu lado científico, investigadora, né, meu lado Sherlock Holmes, ele ficou aflorado. Então eu passei da fase de encantamento, que eu lia e ficava encantada, pra fase de questionamento. Quando eu começava a ler ali o Novo Testamento, eu começava a ver os milagres de Jesus Cristo e eu ficava pensando, mas como isso poderia ter sido possível? Deixa eu tentar ver que se realmente isso poderia ter acontecido. E toda palavra que eu lia, que antes me encantava, que antes me fascinava, me deixava incomodada. Aí eu começava a ler, aí o pastor pregava nas igrejas e eu ficava pensando, tá me enrolando. Não, isso não é possível. Como assim, gente? Jesus Cristo cuspiu no chão, pegou aquela lama e curou a cegueira. Aí eu começava a estudar, gente. Deixa eu ver as propriedades do barro, deixa eu ver as propriedades da água, as propriedades da saliva, pra ver se juntando isso com isso dá pra sair a cura. Gente, eu comecei a ficar insuportável. E o meu esposo, ele já era pastor, ele já era formado em teologia. Então ele tinha um nível de conhecimento maior do que eu. Tem, né? Lógico. Ele converteu bem antes do que eu. E eu comecei a sentar com ele. Amor, senta aqui, vamos conversar nós dois.
tem minhas dúvidas, vamos conversar. Aí a gente pegava a Bíblia, a gente começava a ler e eu começava a ficar perguntando pra ele, mas por quê? Ah, mas por quê? Eu parecia uma criança, meu Deus do céu. Aí eu ficava, mas por quê? Ah, mas por quê? Até que ele chegou num ponto que ele olhava assim pra mim e falava, Michele, não é possível que você tá tão incrédula. Não é possível, amor, que você lê, você não vê o brilho no Espírito Santo nisso daí, você não vê que tremenda essa palavra. E, gente, eu fui chegando numa fase de esfriamento, aquele primeiro amor, assim, que eu tava louca por Jesus Cristo, eu comecei a esfriar. E eu fui esfriando, e eu comecei a questionar demais as coisas que Deus fazia, as coisas que Jesus Cristo tinha feito na terra. E tudo que eu lia, eu realmente questionava. Até que, como o meu esposo, né, ele não queria mais responder minhas perguntas, eu comecei a procurar conhecimento em outras pessoas. Então eu procurei outros pastores que eu já conhecia, eu comecei a procurar alguns professores de teologia, eu comecei a buscar conhecimento, eu só não busquei os cientistas. Mas eu comecei assim, quem eu sabia que sabia mais do que eu ia atrás da pessoa com a palavra. Aí eu pegava, né, a palavra, ia atrás da pessoa, me explica isso aqui. Aí a pessoa me explicava de um jeito espiritual, e eu falava, não, eu quero um jeito carnal. Me explica como que Jesus Cristo fez esse milagre. E esse negócio aí de abrir o mar, como assim abrir o mar? Como que funcionou esse negócio de abrir o mar? Foi de trás pra frente, foi de frente pra trás, foi o vento, foram as correntes. Gente, eu ficava insuportável. Até que, gente, o Espírito Santo é muito sábio, ele é tremendo. Ele me levou numa pessoa que foi o meu padrinho de casamento. Inclusive, Rafael, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo pra você. Eu não esqueço daquela nossa conversa. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui atrás desse meu padrinho e ele era... O gênio dele era um pouco parecido com o meu, que ele também era muito incisivo. Aquela pessoa assim que... Como eu posso explicar? Ele estudava, ele não era preguiçoso, ele estudava a palavra e ele também procurava saber, só que ele tinha um grau assim de fé que eu já não estava tendo. Então eu fui nele, eu falei, já que Rafael sabe demais, eu vou atrás do Rafael e ele vai me explicar o que está acontecendo. Aí eu tirei um dia, fui na casa dele e tal, conversei com a esposa dele, conversei com todo mundo, mas sentei com ele. E eu falei pra ele, olha, eu vou desviar. Eu vou sair da igreja, não vou voltar naquele lugar mais não. Porque eu leio a Bíblia, eu não entendo. Eu começo a ler a palavra, eu não estou conseguindo entender. E a Bíblia não completa. Tem palavra que a Bíblia fala, tem milagre que a Bíblia fala, mas a Bíblia não explica. Eu não quero isso mais não. Gente, eu não esqueço. A gente sentou assim na calçada e ele foi me escutando falar. E eu desabafando, eu doida pra desviar. Naquela crise de fé enorme. E ele me deu uma chinelada. Que todos os dias, quando eu penso assim em duvidar, essa chinelada começa a arder. Gente, ele virou pra mim e falou assim, Michele, Deus não foi feito para ser compreendido. Deus foi feito para ser obedecido. Gente, quando ele falou aquilo, eu me senti assim, um gigante. Aí eu senti que eu fui diminuindo. Eu senti assim, pó da terra. Eu parei. E eu fiquei um tempão assim, tipo... Nossa! Sério, gente, eu fiquei um tempão assim, toda lerda. E aquilo pra mim foi como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos e tivesse tirado um tampão dos meus ouvidos. E eu fiquei um tempão assim, sentada. E ele conversando, e ele falando. E ele começou a explicar que nós temos que andar pela fé, que... Enfim, ele foi me falando um monte de coisa, que o cristão não é movido pela ciência, o cristão é movido pela fé. E o que é fé? Fé é você crer sem ver, é você crer sem explicar, é você simplesmente crer, você acreditar. E eu fiquei assim, toda bobada. E a partir daquele dia, gente, tudo que eu lia na palavra do Senhor, claro que o meu senso de investigação, né, não sumiu, mas eu acreditava muito mais do que o meu senso de querer provar, sabe? Como que eu posso explicar? Eu cria mais naquela palavra, eu acreditava naquela palavra, e foi aí que eu comecei a ter intimidade com Deus, porque eu tava num grau de relacionamento que eu queria colocar Deus na parede, como se eu, né, essa coisinha pequena, pudesse colocar um Deus tão grande na parede. Mas
aquele senso que eu tinha de Deus me prova por A mais B que você fez isso. Como que você fez isso? Eu passei de um grau de Deus falar comigo algo e eu obedecer. E foi ali que eu aprendi a ser servo. E depois de muito tempo, tinha coisas que Deus me pedia, que eu fazia, que eu não entendia. E depois de um tempo, Deus ia me mostrando que aquilo era só um pedacinho da história. Deus me usou só naquela parte para poder fazer algo muito maior. E se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse tido fé, o milagre não teria acontecido. Não que eu tô me sentindo, que eu tô me achando, que sem mim nada pudesse fazer, sem mim, né? Não, não é isso. Mas é porque todos nós somos ferramentas nas mãos do Senhor. Por exemplo, tinha momentos assim que Deus falava comigo, Michele, leia minha palavra. Aí eu falava, ai não, não quero ler essa não, Deus, eu quero ler aquela ali. E Deus falava, não, lê essa daqui. Era uma palavra assim que eu não queria naquele momento, eu queria ler outra. E Deus sempre me trazia ao coração, lê essa. E quando eu li aquela palavra, gente, Deus falava tão tremendamente comigo, e passava 1 ou 2 dias, vinha alguém e me questionava sobre aquela palavra, e eu já sabia a resposta. Eu já tinha lido, eu já conhecia, eu não tava solta no mundo. Deus já tinha me preparado para aquele momento. E aí eu comecei a pensar, nossa, e se eu não tivesse escutado a voz do Senhor? E se eu não tivesse obedecido, se eu tivesse questionado? Né? E muitas coisas, gente, Deus depois disso, eu comecei a ser muito dependente do Senhor. E Deus começava a me pedir coisas que eram loucas pra mim. Por exemplo, tô andando num caminho, aí Deus me fala, não, passa por aquele ali. E era um caminho que eu sempre tinha andado. E Deus falava comigo, não, passa por aquele ali. E quando eu passava, Deus agia. Era alguém que eu encontrava que precisava de uma palavra, era um amigo assim que tinha anos que eu não via e que começava a conversar comigo, o assunto terminava em Deus. E tinha coisas assim que Deus falava muito comigo, lê essa palavra, igual já dei esse exemplo, e depois vinha alguém para me questionar justamente aquela palavra que eu tinha lido. E não só essas experiências, mas muitas e muitas e muitas outras experiências. E eu vi que eu fiquei muito envergonhada do tempo que eu perdi questionando ao Senhor, do tempo que eu perdi tendo uma crise da minha fé. Sabe, eu poderia ter sido muito mais usada, eu poderia estar muito mais avançada espiritualmente se eu não tivesse regredido tanto com o meu eu, tanto com os meus pensamentos, tanto com o meu achismo, com o meu senso de querer provar algo, com o meu senso de querer questionar ao Criador. E eu aprendi, gente, que nós somos ferramentas. Nós não somos os donos da ferramenta, nós somos apenas uma ferramenta que Deus usa para fazer coisas muito maiores. E não cabe a nós ficar o tempo todo perguntando para Deus, mas por quê? Mas por quê? Mas... Não cabe a nós ficar perguntando por quê, Senhor? E sim, para quê? E sim, eis-me aqui. É menos por quê e mais eis-me aqui. Me usa como instrumento nas suas mãos. Então, gente, para esse vídeo não ficar mais longo do que já tá, eu deixo essa experiência para você que tá passando essa crise de fé. Creia no Senhor. Não deixa que o mundo tente te cegar, não. Quantas vezes que a ciência mesmo se rendeu aos pés do Senhor. Quantas vezes que a própria ciência já provou algo que Deus fez. Já conseguiu achar até mesmo coisas físicas que Deus já tinha mostrado na Bíblia, que Deus já tinha provado, já tinha falado conosco. Quantas vezes que a ciência se rendeu e se prostrou ao Todo-Poderoso. Então, quem somos nós, filhos de Deus, criaturas, seres tão pequenininhos diante da graça, para poder ficar questionando o nosso Criador? Né? Vamos obedecer mais ao nosso Criador, procurar conhecê-lo sim, mas colocar a nossa fé à frente, não deixar que o mundo nos segue, não. Vamos colocar o Deus à nossa frente, vamos ter mais fé no Criador e deixar que Ele vá se revelando aos poucos para nós. Amém? E é isso, gente. Um beijo para você e fui!